olha a bomba que acabou de sair agora na imprensa. Isso foi uma fraude e precisa se descobrir quem fez essa fraude. As delações do INSS que citam Lulinha, isso é um tremendo de um absurdo. 4 pessoas que estavam dentro do maior roubo já feito contra aposentado nesse país querem confessar tudo, entregar os nomes, provas e devolver o dinheiro. Repito, hein? Isso é crime e isso, inclusive, é motivo para cancelamento do registro da candidatura. PF prende o último foragido da operação que apura a farra no INSS. É isso mesmo. Carlos Roberto Ferreira Lopes, o último foragido da operação Sem Desconto, foi preso na noite desta quarta-feira pela Polícia Federal. Ele era procurado desde novembro de 2025. Ele era presidente de uma das organizações envolvidas na fraude do INSS. Em setembro do ano passado, Lopes chegou a ser preso pela CPI do INSS, após o comando da comissão avaliar que ele mentiu durante o depoimento. Lopes ficou custodiado em uma sala no Senado e foi solto após pagar fiança. Em novembro do ano passado, o investigado foi alvo de um mandado de prisão durante a 9ª fase da Operação Sem Desconto, mas não foi localizado. Ele se apresentou à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, de onde foi encaminhado para o sistema prisional. Lulinha em condições precárias? Empresa no endereço mais caro de Madrid desmente vice-presidente do PT. É isso mesmo. Quem investiga Lulinha por corrupção e tráfico de influência não leva a sério a lorota do vice-presidente nacional do PT, de nome Quaquá, de que o filho de Lula viveria em condições precárias em Madrid, de acordo com o jornalista Cláudio Humberto, do site Diário do Poder. O próprio Lulinha deixou claro como isso é falso. Em janeiro, ele instalou sua empresa de consultoria, Sinapta S.L., no Passeio de la Castellana, endereço mais caro de Madrid, onde o metro quadrado de aluguel, 30 euros em média, é o dobro do valor cobrado em aluguéis na rica Avenida Paulista, por exemplo. Passeio de la Castellana é o coração financeiro de Madrid, a avenida mais emblemática do mercado corporativo espanhol, sede de multinacionais. Suspeitam que Lulinha usa a empresa para justificar o padrão de vida, bancado por empreiteira de contratos bilionários com o governo do pai. A revista Veja diz que dossiê entregue à PF descreve ligação de Lulinha à empreiteira, seguindo no mesmo padrão descoberto pela Lava Jato. A Sinapta S.L., empresa de Lulinha, realizaria serviços de tecnologia em sentido amplo em Madrid. Ignoram-se seus clientes e até se existem. As delações do INSS que citam Lulinha estão paradas. Isso é um tremendo de um absurdo. Gente, 4 pessoas que estavam dentro do maior roubo já feito contra aposentado nesse país querem confessar tudo, entregar os nomes, provas e devolver o dinheiro. E há mais de 4 meses ninguém responde a eles, nem sim, nem não. Lê aqui comigo a Malu Gaspar no jornal O Globo, o que ela disse nessa matéria. As investigações das fraudes do INSS mantêm represadas há mais de 4 meses 4 propostas de colaborações premiadas de personagens-chave do escândalo, sem serem rejeitadas nem homologadas pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República. Que escândalo! Deixa eu te explicar quem que são essas 4 pessoas, porque não é gente de fora do esquema. É o ex-procurador-geral do próprio INSS, o Virgílio Oliveira, preso em Curitiba. É o diretor de benefícios do INSS, o André Fidelis, também preso. É o filho dele, o advogado Eric Fidelis, em prisão domiciliar. E é o lobista Maurício Camisotti. Nas planilhas do esquema, o Fidelis aparecia como herói A e o Virgílio como herói V. Esses são os caras que sabem onde está tudo. Quem está envolvido? Onde está o dinheiro? Quem levou? Quem não levou? E olha o tamanho do que o Virgílio aqui colocou na mesa na sua negociação do acordo. A sua proposta tem mais de 120 páginas de anexos. Anexos são depoimentos, são documentos que indicam fatos criminosos diferentes e pessoas que são envolvidas em fatos criminosos diferentes. Uma delação com 120 páginas de anexo indica
que tem muita coisa relevante para entregar. Indica. E mais, a delação dele prevê a devolução de todos os valores desviados. Até agora, porém, o material está no limbo, sem resposta positiva nem negativa. Devolução de todos os valores desviados, gente. 120 páginas de anexo, um homem preso que assinou um contrato de confidencialidade em janeiro e passou uma semana inteira depondo em abril para vários delegados diferentes. E aí ele está no limbo desde então. E eu já vou te mostrar a conta desse roubo, já vou te mostrar o que tem escrito nesses anexos e eu já adianto que esses anexos implicam ele, o Ronaldinho dos negócios, o Lulinha, sim. E eu vou te contar também se isso é normal, ficar parado com base na minha experiência, uma delação parada aí 8 meses. Mas deixa antes eu te falar uma coisa rápida com você que é advogado. Você já deixou de aprender IA de verdade porque achou que ia ser caro ou então complexo demais? Só que a pergunta certa é a oposta. Quanto custa não saber? Quanto custa gastar 20, 30 horas por mês em trabalho repetitivo? Quanto custa perder cliente para o concorrente que entrega mais rápido? Por isso, a Lau Academy, que é patrocinadora aqui do nosso canal, ela resolve isso assim, ó, na prática. Aulas ao vivo toda semana, como elaborar contratos com IA, como analisar processo, como automatizar o operacional do escritório e mentores acompanhando a implementação junto com você. Não é teoria, é coisa que altera a sua rotina. Acesse aí, QR Code na tela, link na descrição, eu recomendo muito. E agora, bora pra conta que eu prometi, Lulinha e a tal da delação parada. Foram 6,3 bilhões de reais, gente, que foram desviados entre 2019 e 2024, em cima de mais de 6 milhões de aposentados. Faz a conta aí, faz a divisão comigo. Dá mais de R$1.000 tirados do bolso de cada um dos aposentados em média. Você tem algo para fazer aí com R$1.000? Conta para mim nos comentários. Quem não tem? Imagina então um idoso pobre que conta as moedas para pagar o mercado e o remédio todo mês. Isso é uma violação a direitos fundamentais de pessoas que têm o dinheiro apertadíssimo. E aí o Camisotti sozinho, ele controlava 3 entidades que faturaram mais de R$1 bilhão com esses descontos. E ele sacou 7,2 milhões só em espécie, dinheiro vivo. Isso em 17 saques, segundo o relatório do COAF. Agora o que interessa de verdade, gente, que é o contexto desses anexos. Olha aí o que tinha. A equipe da coluna conseguiu confirmar que contempla esses anexos, desde as fraudes em si e o mecanismo de perpetuação dos descontos ilegais de aposentadorias, até, presta atenção, o envolvimento de políticos com foro privilegiado, de Lulinha e de Marcola. Políticos com foro privilegiado, mais Lulinha, mais Marcola. Por que raios que isso aqui tá parado em ano eleitoral? Por que raios? O ex-chefe de gabinete de Lula provavelmente está aí no meio. É bomba atrás de bomba. É coisa capaz de afundar de vez a campanha de reeleição do Lula. E olha o que as defesas estão dizendo aqui nos bastidores. Integrantes das defesas têm manifestado nos bastidores o temor de que as informações fornecidas nos depoimentos acabem sendo usadas antes do fechamento de um acordo, esvaziando o valor da colaboração premiada. Isso aqui é um temor estranho das defesas, viu? Porque conteúdo entregue em negociação de delação que não é assinada, que não é celebrada, não pode ser usado, nem pela PF, nem pelo Ministério Público. Esse é um princípio ético muito forte das delações e que a gente sempre respeitou de cabo a rabo na Lava Jato. Mas as coisas andam tão estranhas em Brasília que não dá mais pra gente duvidar de nada. E falando em coisa estranha, eu nunca vi uma proposta de delação ficar aberta sem resposta por 4, 8 meses. Por vezes a gente até negociava por meses, mas a coisa nunca ficava parada. Ainda mais quando trazia informações tão relevantes como essas aí. É muito, muito estranho uma delação que implica a Lulinha, em especial, ficar parada no ano das eleições. Me conta aí nos comentários, por que justamente essas 4 aí estão na gaveta? Será que é porque envolvem Lulinha? Será que tem a ver com as eleições? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, vira membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Olha a bomba que acabou de sair agora na imprensa. Segundo o portal Metrópolis, o sistema eleitoral, aquele mesmo que é infalível, passou a mostrar Flávio Bolsonaro como filiado ao Missão, o antigo MBL. A certidão do TSE aponta ele, Flávio Bolsonaro, como
que se ele tivesse saído do PL na quarta-feira e entrado no Missão no mesmo dia. Todos nós sabemos que o Flávio Bolsonaro é filiado ao PL desde novembro de 2021. A campanha do Flávio Bolsonaro já acionou o TSE para se investigar o que aconteceu, quem fez isso em nome do Flávio Bolsonaro. O Flávio não se desfiliou do PL, não se filiou à Missão, alguém fez isso em nome de algum login, e esse login que foi utilizado, se a gente descobrir quem é o dono, esse dono cometeu crime de fraude, de falsidade ideológica. E, inclusive, se foi algum membro do partido ou de algum partido, essa pessoa poderá, inclusive, ter a sua candidatura cassada, ter o seu registro para candidaturas cassado em razão desse crime cometido. O ponto, meus caros, é que tentaram, provavelmente com isso, impedir que o Flávio Bolsonaro se candidatasse, porque, como eu disse, daqui 2 dias, no sábado, às 19 horas, acaba o prazo para inscrição ao cargo de presidente da República. E a lei exige que a filiação de alguma pessoa ocorra 6 meses antes da eleição. Portanto, se no registro do TSE aparece que ele saiu do PL, pelo PL, ele não poderia ser candidato. Se aparece que ele está no Missão agora, recentemente, na quarta-feira, não tem os 6 meses anteriores, óbvio que ele também não consegue registrar a sua candidatura pelo Missão. Portanto, o Flávio Bolsonaro, do jeito que a coisa aparece agora no sistema eleitoral, não consegue registrar a sua candidatura por nenhum partido para a presidência da República. O ponto é que juridicamente e judicialmente isso tem como ser discutido. Óbvio que, apesar dessa certidão, você, juiz, precisa observar a realidade. E a realidade é que ele está no PL há muito tempo. Segundo, que não foi ele quem fez a desfiliação e se filiou à Missão por óbvio. Alguém fez isso em nome dele e essa pessoa precisa pagar porque isso é crime. E terceiro, que um juiz, mesmo que o Flávio Bolsonaro não consiga fazer oficialmente o seu registro, o juiz eleitoral pode abrir uma diligência para apurar o que aconteceu e depois formalizar o registro dele. Então tem como consertar, mas a coisa é grave. Alguém simplesmente entrou no sistema eleitoral com um login, sabe-se lá qual, e em nome do Flávio desfiliou ele do PL e filiou no Missão, impedindo que ele registre a sua candidatura por um ou por outro partido, como eu mencionei, porque você precisa pelo menos estar há 6 meses filiado a um partido para conseguir registrar a candidatura. O Renan Santos, que é presidente do Missão, antigo MBL, disse, aspas, a única coisa que a gente quer é o Flávio Bolsonaro filiado ao Missão. Portanto, diz que não foi ninguém do Missão. A campanha suspeita, claro, de invasão e vai acionar a Polícia Federal. O Brasil todo precisa saber quem mexeu no sistema eleitoral do TSE, quem mexeu nos registros do Flávio Bolsonaro e quem está por trás dessa fraude. Depois, meus caros, ainda dizem que a direita é que promove desinformação, que a direita é que promove fake news, que quem não leva a sério o processo eleitoral são os bolsonaros. Olha, é contra tudo e contra todos as candidaturas de direita, sobretudo aquelas que têm chance, como a de Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O Flávio precisa ser registrado forçadamente pelo TSE, em razão de que isso foi uma fraude e precisa se descobrir quem fez essa fraude. Repito, hein? Se foi alguém de dentro do Missão, isso é crime e isso, inclusive, é motivo para cancelamento do registro da candidatura. Fraude e ser candidato não são coisas conciliáveis. Não estou dizendo que foi um candidato do Missão. Estou dizendo que se foi, ou do Missão, ou de qualquer outro partido, tem que ter também a sua candidatura cancelada. Meus caros, a gente vai seguir atento, trazer mais detalhes sobre isso e eu quero te convidar para no domingo, dia 16 às 7 horas, estar comigo numa live que eu vou fazer sobre eleições aqui no canal. Mais detalhes no comentário fixado, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Todos nós sabemos que existe hoje uma guerra instaurada entre o Mendonça
e a cúpula da Polícia Federal, por conta das investigações sobre o Lulinha, cada vez mais que chegam perto do Lulinha, mais a cúpula da Polícia Federal ligada ao próprio Lula começa a enfrentar o Moraes. 27 superintendentes tinham inclusive feito uma nota, superintendentes ligados à cúpula da Polícia Federal. O ponto aqui é que mais ninguém se solidarizou com essa cúpula da Polícia Federal. A base da Polícia Federal não está apoiando a cúpula e as entidades às quais essa cúpula é filiada também não apoiaram. É isso que conta a coluna do Estadão. A ADPF e a FENAPEF não se manifestaram em defesa do diretor-geral da entidade, o Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal. A única manifestação, como eu mencionei, foi desses superintendentes. Mais ninguém apoiou, nem a AGU, nem nenhum órgão relacionado, nem a base da Polícia Federal, nem as entidades, o Andrei Rodrigues e a cúpula da Polícia Federal, antecipei, estão sozinhos, estão se isolando. E isso tem uma clara razão. A razão é que, primeiro, a tentativa da Polícia Federal de driblar a relatoria do Mendonça, entregando as investigações para o Moraes, tentando fazer com que fossem distribuídas a outro ministro. Segundo, a troca da equipe sem avisar o Mendonça. É isso que deixou o Mendonça louco. Terceiro, a ordem para delegados cedidos a outros órgãos voltarem para a Polícia Federal, tentando atingir os delegados da Polícia Federal que assessoram hoje o André Mendonça. Quarto, o pedido inédito do Andrei Rodrigues para que a AGU do Messias viesse a intervir com o Mendonça. A AGU não fez isso, o Messias não se meteu com o Mendonça e o Andrei Rodrigues percebeu que estava ali cada vez mais sozinho. E agora as entidades não se manifestam. O desconforto interno em relação à cúpula da Polícia Federal é imenso. Eles sabem muito bem que a cúpula da polícia, a diretoria-geral da Polícia Federal está cada vez mais ligada ao Lula, sem se importar com as questões jurídicas que precisam ou devem ser investigadas. Me parece que nós temos aqui uma situação interessante. O André Mendonça, claro, sofre desconfiança de muita gente. O André Mendonça, obviamente, dentro do STF, está isolado. A Polícia Federal nem sempre apoia o André Mendonça porque acham que alguns atos dele, é isso que internamente se diz nos bastidores, alguns atos deles leem como atos bolsonaristas, mas não importa. O ponto é que nessa guerra entre Andrei Rodrigues e André Mendonça, ou seja, entre a cúpula da Polícia Federal e o ministro do STF, André Mendonça, parece que a maior parte das pessoas está ao lado do André Mendonça, por ficar claro que por mais que eles leiam às vezes o André Mendonça como um bolsonarista, eles também leiam o André Mendonça como alguém muito mais apegado à lei, né, à literalidade da lei, ou seja, um ministro muito menos político do que a própria cúpula da Polícia Federal. E isso, meus caros, não é algo pequeno, porque se a Polícia Federal conseguisse, de alguma forma, fazer com que o André Mendonça recuasse, isso seria do interesse de muita gente, seria do interesse do governo federal, seria do interesse dos ministros do STF, seria do interesse de diversos órgãos, mas não é o que está acontecendo. André Mendonça, justamente por estar sendo fiel à lei, por estar sendo um ministro correto, um ministro que não se desvia, né, politicamente daquilo que tem de ser feito, ele tem recebido o apoio das pessoas, enquanto a cúpula da Polícia Federal, por estar agindo mais politicamente do que juridicamente, está cada vez mais isolada. Bom sinal, bom presságio em relação àquele que hoje dentro do STF é o único que me parece interessado em investigar alguma coisa. O André Mendonça tem, com certeza, por isso, o apoio da maior parte da população e até mesmo das entidades. Embora muitos ministros, muitos policiais não gostem dele, ele tem um apoio institucional dessas entidades. Deixa aqui o seu recado, a gente vai seguir, claro, atento a esse assunto e se inscreva no canal para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo político e no mundo jurídico. Se eu não tivesse lido essa decisão com os meus próprios olhos, eu ia dizer que isso daqui é mentira. Parece piada, mas não é. A justificativa para busca e apreensão na casa de jornalista que fez uma matéria denunciando Flávio Dino é que essa matéria jornalística gerou perturbação mental, perturbação psicológica da tranquilidade do ministro. É isso mesmo. PF diz que jornalista alvo de Moraes causou perturbação do equilíbrio psicológico
de um ministro do STF. Um jornalista fez uma matéria com informações que ele recebeu de uma fonte que Flávio Dino e seus familiares estavam utilizando o veículo oficial em período de folga. Que Flávio Dino e seus familiares estavam utilizando o veículo oficial fora do horário de expediente e na cidade natal do Flávio Dino. Flávio Dino é um ministro do STF, é um servidor público como qualquer outro agente público, agente político, e está sujeito a ser fiscalizado pelo povo, inclusive, e pela imprensa. Resultado dessa matéria: busca e apreensão na casa desse jornalista. Apreenderam o celular do jornalista, computador, reviraram a vida desse jornalista. Não só isso, depois que periciaram os aparelhos eletrônicos desse jornalista, descobriram quem era a sua fonte e busca e apreensão também na fonte desse jornalista. E todo mundo se perguntou, qual o motivo de um jornalista tomar uma busca e apreensão? Porque fez uma matéria de imprensa jornalística contra um servidor público. E não só isso, busca e apreensão na fonte do jornalista, um cidadão comum que deu essa informação ao jornalista. Que crime esse jornalista e esse cidadão praticaram? Aí vem a PF e diz que eles causaram perturbação do equilíbrio psicológico de Flávio Dino. Pera lá, procura um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, vai tomar remédio. Isso daqui tem nada a ver com direito penal, tem nada a ver com a justiça. Deturparam completamente o direito penal, o processo penal. O direito penal não protege a moral, os bons costumes. O direito penal protege o patrimônio público. E tem mais, em um Estado democrático de direito, todo e qualquer cidadão pode denunciar uma autoridade pública, um servidor público, um agente público, e a imprensa tem liberdade de imprensa e sigilo da fonte. Essa decisão do Moraes é uma aberração jurídica absurda. Viola o sentido e a finalidade do direito penal, viola a Constituição da República. Isso daqui é uma decisão de toda autoritária e antidemocrática. Não que a Constituição Federal valha alguma coisa ainda, mas eu quero mostrar para o Brasil o que eu estou dizendo. Olhem aqui, artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição. Ou seja, todo e qualquer cidadão pode denunciar uma irregularidade praticada por um servidor público. Por exemplo, um servidor público utilizar o patrimônio, um veículo oficial para interesses pessoais, isso é improbidade administrativa no mínimo. Qualquer cidadão pode denunciar isso. E essa mesma Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14, diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Então, hipótese alguma poderia dizer que uma denúncia feita contra o Flávio Dino, uma matéria jornalística mencionando o ministro do STF, gera perturbação da tranquilidade psicológica do ministro e busca e apreensão. Até porque, que crime é esse? Perturbação da tranquilidade psicológica do ministro. Isso não é crime no Brasil? Para você determinar uma busca e apreensão em alguém, isso tem que ser crime. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, além de não ter qualquer amparo legal, violou cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Esse artigo 5º, esses incisos que eu mostrei para vocês, nós chamamos de cláusulas pétreas. O que significa isso? Nenhuma nova Constituição pode restringir esses direitos. Uma cláusula pétrea significa que é um direito individual, um direito fundamental imutável, irrevogável, imexível. É disso que se trata. Meus amigos, nós chegamos no dia que fazer uma matéria jornalística contra um ministro do STF sujeita a busca e apreensão por perturbação do equilíbrio psicológico desse ministro. Tudo isso me fez lembrar dessa fala aqui do Flávio Dino. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Então hoje nós temos uma Polícia Federal, uma PGR e um STF que não estão a serviço da Constituição e do povo, estão a serviço do Lula e dos seus. Isso é inadmissível, isso é inacreditável, a gente não pode aceitar isso, eu não vou me conformar com isso. Por isso que eu sou o candidato a deputado federal pelo Paraná. Eu vou a Brasília, pessoalmente, combater esses absurdos, colocar o dedo nessa ferida
A gente tem que arrumar esse país, a gente tem que enfrentar tudo isso e eu vou pessoalmente tentar arrumar esse país e enfrentar essa gente. Eu não vou me curvar a tudo isso. Eu sou Jeffrey Chicchini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.